para que depois vocês também tenham a oportunidade de rever esse conteúdo e essa experiência que vocês vão ter hoje através da prática, tá? Nós estamos aqui, eu, o professor Marcos Rojo, a professora Lígia, representando, e outros professores também que não estão aqui nesse instante, mas a gente está aqui representando a Associação Brasileira de Yoga, a ABY, né, da qual vocês ou fazem parte ou estão aqui conhecendo e interagindo conosco. É um grande prazer receber vocês aqui nessa manhã de domingo e a gente vai fazer essa aula que ela traz um pouco de teoria, aproximadamente 15 minutos, sobre o conteúdo de hoje, que é asana, estabilidade e conforto, né? Que é um fundamento muito importante e que pode modificar bastante a maneira como você vai praticar o asana e, consequentemente, o resultado da sua prática. Então, nós vamos ter uma parte teórica e depois a maior parte do trabalho será feito em torno de 1 hora e 10, uma aula prática para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de passar para o professor Marcos Rojo, que dispensa comentários, vocês já conhecem bastante, e que é o presidente da Associação Brasileira de Yoga, para dar um oi para vocês, dar um bom dia e fazer algumas considerações também. Professor, seja muito bem-vindo, passo a palavra aí para Obrigado, você. obrigado, Marcos. Obrigado, Marquito. Mas hoje eu sou aluno, né? O Marcos, eu sou presidente da associação, mas o Marcos é o vice-presidente. Então, a associação tem dois Marcos na presidência e vice-presidência. Mas quero agradecer muito a participação do Marcos Aquino, a aula preciosa que ele nos oferece, e dizer que eu fico muito feliz de ser aluno. Nesse caminho, a gente vai trocando de papel, ora somos alunos, ora somos professores, agora eu estou de aluno. Eu gosto mais do papel de aluno. O papel de aluno traz uma responsabilidade de aquisição de conhecimento, enfim, nos coloca numa posição um pouco diferente da posição de professor, que tem uma outra responsabilidade, a responsabilidade de transmitir. De, da mesma forma, as duas são muito importantes, mas fico muito feliz de estar aqui, Marquito, e muito obrigado por vocês por terem vindo. A associação, ela é uma associação que tem desenvolvido um papel importante na divulgação do yoga e esses aulões fazem parte disso. Então, Marquito, muito obrigado, querido, mas o pessoal quer ouvir você, não vou ficar falando muito aqui, não. Que é isso. Obrigado, professor, pela presença. E Obrigado. nós estamos juntos tentando. A gente nunca fez isso na vida, tá, gente? Mas a gente podem ter certeza de que a gente está buscando o melhor caminho para que isso faça realmente alguma diferença na relação de vocês com o yoga, no que a gente puder proporcionar, tá bom? Eu vou passar aqui para a Lígia também, que desempenha um papel muito importante, nos dá um reforço muito grande, uma assistência sensacional e é responsável por muitas atividades também da associação. Lígia, eu vou passar a palavra para você para dar um oi para o pessoal também. Obrigada, Marquinhos. Eu acho que nem estava preparada para isso, mas só tenho para dizer que participar da BY é uma tentativa que a gente foi realizada com sucesso, depois de muita discussão, conversas, e sempre na intenção de manter um grupo de pessoas com o mesmo interesse para que estivessem juntas. E acho que essa necessidade de pertencimento cada vez mais se faz presente em todos os setores, e por que não dentro da nossa classe, né, de professores, pessoas interessadas em yoga e de manter a tradição principalmente, porque cada vez mais a gente vê isso se dispersando por tantos braços que nem a gente mesmo consegue entender direito qual caminho que vai seguir. Mas, enfim, pelo menos nós temos o interesse de manter a nossa tradição, aquilo que a gente conhece e entende como verdade, é importante no caminho do desenvolvimento da saúde física e mental e espiritual, que seja, para que a gente siga o mesmo caminho. E aqui a gente tem pessoas super importantes e que estão ligadas com a tradição, que conseguem fazer com que a gente vá trilhando um caminho mais seguro. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês nesse caminho e a todos que participam junto, porque é isso que vai fazer acontecer. Não depende de uma pessoa ou de outra, mas depende dessa união de todos. Muito obrigado, Lígia. Professor, podemos começar então? O que você acha? Você que manda, Marquito, você é o Pronto, chefe hoje. Eu pronto. sou o aprendiz. Tá bom, gente, que aí, vocês estão Obrigado, vindo, Marquito. tão vindo isso, né, gente?
Pessoal, mas vamos lá. Hoje a nossa aula é asana, estabilidade e conforto, tá? Se tem uma frase que a gente geralmente ouve muito falar quando a gente estuda asana e vai estudar asana por meio de Patanjali, é aquela famosa frase em sânscrito que a gente até, mesmo sem saber sânscrito, a gente acaba memorizando, né? Stira Sukham Asanam, né? Então, e a gente geralmente sabe o que significa isso, quem estuda, quem faz um curso de formação, e mesmo alunos que não são professores, obviamente, ouvem os professores dizendo asana stira sukham, ou seja, ele precisa ser estável, e algumas pessoas traduzem como fácil, outras traduzem como confortável, e essas traduções são adequadas também, mesmo que existam outras possibilidades também. Então, nós vamos passar para vocês um pouquinho desse contexto para que a gente possa entender por que que Patanjali fala sobre estabilidade e conforto e o que é que a gente pode compreender em relação a isso para que a gente possa aplicar isso na hora do asana. Mas para que a gente entenda melhor Patanjali, eu trago para vocês aqui um pouco da etimologia da palavra asana, né, do termo asana, um pouco da sua compreensão por meio do esclarecimento do sânscrito. Eu trago para vocês também conceitos de yoga e trago para vocês o conceito do asana em diversos textos tradicionais. Isso vai reforçar ainda mais o que Patanjali vai dizer nos seus Yoga Sutras. Tudo bem? E aí, a partir daí, a gente se coloca para a prática com essa compreensão teórica, é, a experiência da forma como a gente tem o costume de conduzir faz muito mais sentido. Tá bom, gente? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. É uma apresentação breve, de aproximadamente 15 minutos a partir de agora. Eu só precisaria saber se vocês conseguem ver um slide aí. Consegue? Sim. Pronto, que ótimo. Bom, então, essa é a aula do dia 20/8, Asana, Estabilidade e Conforto. Quem não está associado à associação e tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, o site é www.aby.org.br. E se você se associa, você tem direito a algumas coisas que a gente oferece, né, pela sua associação, e essa associação, por meio de uma filiação, ela dá a possibilidade que a gente possa manter a associação e fazer coisas com esses recursos que interessem a todos nós. Eu sou professor de yoga desde 1999, para quem não me conhece, e hoje desempenho esse papel de vice-presidente da Associação Brasileira de Yoga, que tem o grande professor Marcos Rojo como presidente da instituição. Então, vamos começar entendendo o que é asana na sua origem, né? Então, se a gente pegar o Dr. Garotti, um dos maiores pesquisadores sobre yoga da história do yoga moderno, né? Porque essas pesquisas literárias elas não existiam também antes do que a gente chama de yoga moderno. Ele vai definir essa palavra asana, ele vai falar sobre a raiz verbal, que é o termo que se chama as, no A longo, e ele vai dizer que significa sentar. Sentar, fixar, se a gente for no dicionário Monteiro-Huygens, a gente vai achar que a palavra, que essa raiz, ela significa sentar, fixar, se estabelecer, até mesmo residir. Então, fixem a ideia de uma coisa parada. Essa é a raiz verbal que vai dar origem à palavra asana. Existe uma outra palavra chamada asa, que também usa essa mesma raiz, que provém dessa mesma raiz verbal, e olha que curioso, vai confirmando essa ideia inicial. Então, asa significa sentar com a parte baixa do corpo em algum lugar. Então, asa significa, por exemplo, sentar sobre um elefante, um exemplo. Sentar sobre um elefante. E esse sentar com a parte baixa do corpo significa asa, né? Bom, vamos mostrar para vocês algumas passagens do conceito de asana segundo os textos tradicionais indianos. Mas primeiro eu preciso revisar. O que é um texto tradicional indiano, né? É um texto que são textos que existiam na cultura indiana e que foram produzidos, todos eles, em solo indiano. Então, um texto tradicional indiano que precisa ter sido produzido na Índia, e especialmente anteriores à colonização britânica, meados do século XIX, porque a partir daí vocês sabem que a Índia ficou 90 anos, que a Inglaterra ficou 90 anos dentro da Índia, e aí nós temos uma série de interferências,
onde os textos, a partir desse momento, eles passam a ser muito diferentes em relação aos textos anteriores. Então, a gente tem uma marca, mais ou menos, de meados do século IX para definir essa produção de textos tradicionais indianos. Se a gente pegar qualquer obra que fale sobre yoga, desse período, desse marco, desse corte para trás, não existe nenhuma possibilidade do yoga não ter uma finalidade espiritual. Então, libertação espiritual ou liberação espiritual, moksha, kaivalya, não importa. Qualquer texto, seja uma Upanishada, seja a Bhagavad Gita, quando falar sobre yoga, seja os Sutras de Patanjali, seja os Tantras ou os textos de Hatha Yoga, eles vão falar como fim como objetivo a espiritualidade, tá bom? Então, vamos lá. Nas Upanishadas, é o primeiro texto que eu apresento para vocês, nós temos o que se considera uma ou a primeira definição sobre yoga. Então, o yoga surge, segundo alguns estudiosos, 1000 anos antes de Cristo, a gente tem essa Katha Upanishad, 1000 aproximadamente. Ninguém tem certeza dessas datas. Quando os 5 órgãos dos sentidos se assentam junto com o intelecto, junto com a mente, e o intelecto já não se expressa, inicia o que eles, os sábios, chamam ou chamavam do mais alto estágio, o caminho supremo. O firme controle dos sentidos eles chamam yoga. Esteja atento, pois o yoga aparece e desaparece. Essa é a tradução do Swami Shivananda Sarasvati, tá? De lá do norte da Índia. Então, o yoga surge sendo uma coisa relacionada ao controle dos sentidos, ao controle ou à menor interferência do intelecto, que nesse caso aqui tem até um outro significado diferente do intelecto normal da gente. Mas eu preciso assentar os sentidos, desestimular os sentidos, né? E aí esse estado aparece. Então, asana não está presente aqui nessa primeira definição de yoga, mas talvez esteja subentendido, porque dificilmente eu controlaria os sentidos me movimentando, né? Mas aqui realmente nós não temos ainda nas definições iniciais das Upanishadas o conceito de asana muito estruturado. Bom, mesmo sem o uso da palavra asana, outras Upanishadas, como a Svetasvatara Upanishada, começam a falar desse sentar, dessa postura. E vai se falar, por exemplo, mantendo o corpo firme. Então, a firmeza é o assunto de hoje, né? Então, aqui a gente já começa a ver nessa Upanishada, que é de aproximadamente entre 900 e 600 a.C. Mantendo o corpo firme, com as 3 partes eretas. Só um segundo, gente, que ficou aqui uma peça aqui me atrapalhando um pouquinho. Pronto. Só um segundinho. Pronto, agora acho que vai. Então, mantendo o corpo firme com as 3 partes eretas, fazendo os sentidos e a mente penetrarem no coração, o sábio deve atravessar no bote de Brahman todas as correntezas que causam temor. Reprimindo a sua força vital, prana, aqui aquele que controlou todos os movimentos deve respirar por suas narinas de modo reduzido. O sábio deve vigiar e reprimir sua mente como se fosse uma carruagem com cavalos descontrolados. E aqui ele vai falar detalhes do que seria esse ato de sentar também, o que está envolvendo esse ato de sentar. Em um lugar nivelado e limpo, livre de pedras, fogo e cascalho, com características que ajudam a meditação, como o som da água, sem nada agressivo à visão, ele deve praticar yoga. Então, quando o yoga continua sendo definido como uma prática espiritual, se fala do local onde se deve se praticar isso, e dessa firmeza que o corpo deve se estabelecer, mantendo as 3 partes eretas, que nesse texto não diz quais são essas 3 partes, mas por associação, textos como a Bhagavad Gita, por exemplo, vão falar que essas 3 partes são o tronco, o pescoço e a cabeça. Ou seja, o asana, até esse momento da história, é uma posição sentada, bem organizada, com firmeza, para se praticar e se atingir o objetivo espiritual, conhecer o Supremo, que é chamado de Brahma, etc. Na Bhagavad Gita, que temos a referência do 6º capítulo, entre os versos 10 e 15, você tem aqui também esse conceito reforçado com um pouquinho mais de detalhes. Então, ele vai dizer aqui, o yogin deve se ajustar continuamente a si mesmo, assentado em um local secreto, completamente só, controlando a mente por si mesmo, sem expectativas, desprovido de posses. Tendo instalado em um local limpo um assento, aqui a palavra asana já aparece, asanan,
firme de novo para si mesmo, nem muito alto nem muito baixo, coberto por um tecido couro ou capim cuxá, que era um capim considerado sagrado para se sentar nas práticas meditativas. E ali, tendo focado a sua mente, com seus atos, seus sentidos controlados, tendo se colocado em seu assento, ele pode se ajustar ao yoga para a purificação do si mesmo. Firme, sustentando imóveis por igual, aqui ele vai falar daquelas 3 partes que a Upanishada não falou, por igual, o corpo, a cabeça e o pescoço, tendo olhado bem para a ponta do próprio nariz, não olhando para qualquer outra direção. E qual é o objetivo disso, segundo a Bhagavad Gita? Com si mesmo apaziguado, destemido, firme em seu voto de buscador da verdade, brahmachari, tendo controlado a mente, com a mente focada em mim, o ajustado deve sentar, tendo-me por objeto. Ajustando-se dessa maneira, o yogin que tem a mente disciplinada alcança a paz da extinção suprema que está fundamentada em mim. E aqui nós temos um texto muito popular no mundo, né, o texto hindu mais popular no mundo, que é a Bhagavad Gita, quando vai falar desse ato de sentar, também vai falar da firmeza, do objetivo espiritual, e que esse sentar tem que estar relacionado com o controle da mente e com a desestimulação. E aí chegamos em Patanjali, onde o verso foi um dos nossos destaques para a divulgação desse trabalho. Bom, para a gente entender, para a gente não ter dúvida se o meio, que é a postura, deve ser realizada dessa forma, eu trago para vocês, antes de falar dos trechos dos sutras que falam sobre o asana, eu trago para vocês o fim. E o fim, Patanjali apresenta, ele não esconde o jogo. Ele começa o primeiro capítulo e ele diz lá, Atha Yoga Nusashana, e no segundo ele já vai dizer, Yoga Sthita Vritti Nirodha, ou seja, yoga é a inibição das modificações da mente, tradução do timing. Ou seja, se Patanjali está dizendo que yoga é inibir as modificações da mente, ou seja, aquelas agitações que faz com que você se ou fique no passado, ou fique inventando coisas, ou fique na memória, né? Fique na memória, digamos, revivendo o passado, ou se depare com o momento aqui através de um conhecimento de uma aula, ou seja, tudo isso é agitador de mente, né? E Patanjali diz, yoga é não estar com a mente agitada, né? E aí ele vai explicar um caminho para isso, né? E aí chegamos finalmente em um dos versos que é a motivação dessa prática. Stira Sukhana Asanan, Prayatna Shaiti Ananta Samapatibhyan, é o segundo verso, é o 47, né? O primeiro verso dessa parte é o 46, ele diz Stira Sukhana Asanan. O segundo é Prayatna Shaiti Ananta Samapatibhyan, que é o 47, e aí o 48 ele vai dizer Tato Dvanda Bhigataha. Não importa isso, gente. Aqui é a tradução. A postura asana deve ser firme e confortável, pela renúncia a todo esforço e a mente unida ao infinito. Assim, a dualidade não cria dificuldades. Então, se temos professores aqui no grupo, é muito importante que a gente não fique só com o Sutra 46. O 46 já diz, já dá um sinal muito grande. Postura é firme e confortável. Legal. Mas a gente não pode abrir mão do 47 e 48, porque o 47 e 48 a gente vai ter esse reforço. Pelo relaxamento do esforço se encontra com o que é infinito, ou seja, meditação. E isso é reforçado no 48 quando ele diz, assim não existem dualidades, não existem confronto entre opostos. Ou seja, é uma forma de se falar sobre meditação. Então, o asana está vinculado a um estado progressivo, um estado mais profundo de consciência, tá bom? E por isso ele precisa ser estável e confortável. E aí tem uma grande confusão sobre isso. Porque, veja bem, precisamos diferenciar o que é esforço e o que popularmente nós chamamos de forçamento. Imagina que você vai colocar uma chave numa fechadura. Se você não tiver o mínimo de força para sustentar essa chave, para girar a chave, você não faz isso, correto? Então, existe um esforço para você girar a chave. Mas se essa fechadura estiver um pouco emperrada, não estou conseguindo abrir, alguém vai dizer, força um pouquinho que abre, correto? Então, esse forçar um pouco mais é o esforço aumentado, né? Então, para que eu fique sentado numa postura, se o meu corpo
se não é aplicado algum esforço do meu músculo, da minha musculatura, eu não consigo ficar sentado, eu caio. Eu não posso ficar em pé sem algum esforço do corpo. Eu não posso ficar sentado sem que exista algum esforço do corpo. Eu não posso levantar um braço sem que exista algum esforço para isso. O que não faz muito sentido é o esforço exagerado, é o esforço com a tensão física e especialmente também o esforço com a tensão mental. Então a gente tenta fazer com que esse esforço seja o mais preciso possível para que a gente possa se sustentar numa postura, mas que jamais esse esforço seja sinônimo de forçamento, que vamos dizer é o esforço excessivo ou desnecessário. Desnecessário ou excessivo, ele deve ser eliminado da sua prática, tá bom? Porque gera tensão física e tensão mental. Então, estabilidade. Estabilidade é você ficar parado, é você ficar imóvel na postura. E ficar imóvel com a precisão desse esforço sem exagero. E aí vem o outro braço dessa definição: estabilidade, conforto ou facilidade. Realmente, se eu não fico confortável, se não está fácil ficar estável, e até uma terceira possibilidade de definição é a palavra sukham, ela também significa um estado de benevolência ou de felicidade, que também faz muito sentido com a questão da prática espiritual, do que se queria com essa prática espiritual. A felicidade, quando ela é traduzida nos textos, não significa a felicidade daquela que a gente conhece, a pessoa dando risada, estou feliz. Não, felicidade dentro do objetivo espiritual significa um estado de plenitude ou de reconhecimento consagrado ou de aproximação com o sagrado. É algo assim, tá bom? Bom, aí vocês podem pensar, tá bom, Marcos, até os sutras até dá para entender isso, mas e no Hatha Yoga, aquelas formas todas? Gente, é a mesma coisa. Se vocês pegarem a Hatha Pradipika, o primeiro capítulo vai dizer claramente que o Hatha é uma escada para elevar o praticante ao estado de, que ele vai chamar de Raja Yoga. E no capítulo 4, na Hatha Pradipika, Raja Yoga é sinônimo de moksha, é sinônimo de nirvana. Então, novamente, nós temos o fim do Hatha Yoga como sendo um fim espiritual. E, obviamente, o meio não pode ser tão diferente do fim. Eu não posso ir para um spa para emagrecer e comer pizza no spa, correto? Então, o fim é emagrecer no spa. Eu não posso comer pizza no spa para emagrecer, não vai fazer muito sentido, né? Então, assim, se o objetivo do yoga tem relação com a desestimulação, com o estado, com uma condição apropriada para investigar internamente, eu não posso me excitar para fazer isso. O meio vai ser incompatível com o fim. E para que não existam dúvidas, no primeiro capítulo da Hatha Pradipika, quando as 15 posturas são apresentadas, o autor, Svatmarama, vai dizer: de todas as posturas que Shiva ensinou para o homem, existem 84 que são mais importantes. Só que a obra só fala sobre 15. E dessas 84, mesmo a obra tendo referido a 15, 4 são as mais importantes: Siddhasana, Padmasana, Simhasana e Bhadrasana. Gente, todas essas 4 posturas são posturas sentadas. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Todas as 4 são posturas sentadas, estáveis e sentadas. E ele vai dedicar 9 versos do primeiro capítulo para explicar uma única postura. Os textos de Hatha Yoga são relativamente econômicos, porque são textos herméticos, secretos. Não eram textos vendidos em bancas para qualquer pessoa comprar e sair praticando Hatha Yoga. Eles eram textos, provavelmente, de instruções para mestres que guiavam discípulos. São textos econômicos. E quando nós temos 9 versos dedicados à explicação de uma postura, é porque essa postura é muito importante. E essa postura é Siddhasana, essa postura que eu mostro para vocês, retirada do livro da professora Alicia Souto aqui, traduzida no português. Então, para que vocês possam fechar esse raciocínio que a gente vem trazendo, embasando pelos textos, esses fundamentos que a gente trabalha em aula, eles foram criados num cenário muito específico, de dedicação exclusiva, que não é o nosso caso. Mesmo professores muito dedicados não ficam das 4 da manhã até a meia-noite praticando. Nós temos instruções de técnicas, como na Dishodhana, na Hatha Pradipika, que devem ser feitas ao amanhecer, ao meio-dia, no crepúsculo e à meia-noite. Então, o nível de dedicação da gente é diferente. Esses fundamentos surgiram em um contexto de dedicação exclusiva, num contexto de renúncia. Olha que interessante, galera.
renúncia. Imagina que a Soninha, minha amiga, vai fazer um retiro de surf. Né, Soninha? O que é um retiro de surf? Ela vai surfar de manhã, de tarde e de noite. Imagina que ela vai fazer um retiro de canoagem. Você vai praticar canoagem a maior parte do tempo. Então, aquele renunciante só fazia isso, fazia basicamente isso durante todo o dia. Isso implica em muitas horas de prática. Não eram meditações de 20 minutos ou 30 minutos, provavelmente técnicas muito mais demoradas, né? E veja bem, como eu posso me manter muito tempo em poucas técnicas demoradas, né? Porque não existiam tantos asanas como hoje em dia. Se não, com o corpo realmente firme, senão o corpo cai, ou seja, eu preciso de firmeza, mas eu não posso fazer com que essa firmeza seja uma firmeza associada à tensão, senão a minha prática estaria comprometida por esse desconforto interno. Concluindo, que nós já chegamos aqui ao nosso tempo, estabilidade é correspondente à imobilidade, não mexer. E o conforto ou a facilidade, ele tem uma implicação com esse preciso ajustamento para que a finalidade do yoga, que é a autoobservação e a investigação, possa acontecer na sua experiência com o corpo. Então, você precisa usar o que o seu corpo lhe oferece para estar na melhor condição de ter essa experiência para dentro. Yoga é uma prática para dentro, é uma prática interna. Outras dicas nós vamos dar durante a prática mesmo, tá bom? E convido a vocês a praticarem com esse embasamento desses fundamentos que a gente extrai dos textos. Então, vamos praticar agora? Legal? Então, pronto, gente. Então, nós vamos agora praticar. Vou pedir com muita gentileza se vocês puderem disponibilizar a imagem de vocês para que a gente possa interferir, ajudar vocês. Se alguém não puder, a gente também entende e sem nenhum problema, tá bom? Opa, quanta gente chegou, muito bom dia para todo mundo, gente. Todos e todas que chegaram aí nesse intervalo, tá bom? Nós vamos começar a prática de hoje em posturas baixas, nós vamos começar a prática numa postura deitada, só para que a gente possa aplicar melhor esses fundamentos. Deitem com as costas no chão e com o abdômen virado para cima. Mantenham os joelhos fletidos, dobrados e as solas dos pés em contato com o chão. Nós estávamos agitando a mente, né? Ouvindo uma aula é uma forma de raciocinar, de julgar, de tentar compreender, e isso, de alguma maneira, agita a mente. E agora a gente quer não agitar a mente, a gente quer fazer o que Patanjali falou, tirar o nosso foco dessas modificações. Então, deite com as costas no solo, deixe o abdômen virado para cima e coloque as palmas das suas mãos viradas para baixo, por cima do abdômen, por exemplo, deixando as mãos bem pesadas e relaxadas. Sendo o yoga uma prática que quer controlar os sentidos, numa aula guiada, eu não posso parar de falar, infelizmente. Então, eu seria o atrapalhador desse sentido. Porém, nós podemos fechar os olhos, interferindo sobre um canal visual muito poderoso, que é a visão. E você pode fazer toda essa prática com os olhos fechados, se você quiser. Interessa sentir o que acontece por dentro. Esse sentir tem relação com o corpo, tem relação com as sensações, tem relação com a mente, com a maneira como a mente se dispõe nessa experiência. Deixe a sua respiração livre, natural, absolutamente espontânea. E perceba a forma como você respira. Perceba o ritmo da sua respiração. Estabilidade, como dissemos, é imobilidade. E para ficar imóvel, você precisa encontrar a melhor forma para o seu corpo fazer isso que você está fazendo. Tirando dessa forma tudo que for desnecessário em termos de excesso
e especialmente todo e qualquer desconforto precisa ser modificado. Vamos apenas fazer um movimento com o pescoço antes de aplicar o primeiro asana numa permanência um pouco maior. Gire a cabeça para o lado direito, como se você olhasse por cima do seu ombro direito. Perceba até onde vai o movimento. Então, os olhos fechados, joelhos dobrados, a gente gira a cabeça para o lado direito, como se olhasse sobre o ombro direito. Isso, Vera, perfeito. Volte com a cabeça até o meio e faça o movimento para o lado esquerdo, como se olhasse por cima do ombro esquerdo. Mas os olhos podem ficar fechados. Fechar os olhos lhe permite sentir mais, perceber internamente mais. Volte com a cabeça até o meio. Preste atenção na sua perna direita. E sem pressa, retire o pé direito do chão com o joelho direito dobrado e segure com as duas mãos por cima do joelho direito. Agora, para que você possa aproximar a coxa direita do abdômen, é óbvio que você precisa fazer um esforço para fazer isso. Então, vai dobrando os cotovelos, fletindo os cotovelos, usando a força dos braços, especialmente, das mãos, dos antebraços, e aproximando a coxa do abdômen. Aqui nós estamos num asana. Só que esse asana, segundo o Patanjali, ele é paradão, imóvel, para que você possa ficar muito tempo observando a partir dessa forma que você criou com o seu corpo. E ele não pode ter desconforto algum. Além de não ter desconforto, você tenta dar precisão ao uso do esforço. Então, perceba, por exemplo, o rosto não precisa contrair em nenhuma hipótese. O pé direito não precisa ficar apontado para cima em nenhuma hipótese, pois ele pode ficar relaxado. Os seus quadris, que são as articulações que ligam a pelve aos ossos das coxas, podem ficar relaxados. A sua respiração não pode acelerar, porque isso é excitatório. Se você aplica isso nessa postura e entender isso, buscará isso nas demais também. E poderá ficar em paz na sua experiência com o seu corpo. Dificilmente você pensará, nossa, meu corpo está faltando isso ou está faltando aquilo. Você sentirá que encontrou a forma personalizada para usar o seu corpo. Volte com a sola do pé direito para o chão. E agora você vai fazer para o outro lado. Faça do mesmo jeito. O ritmo para deslocar um membro, o ritmo para fazer a ação, é muito importante na prática da postura. Esse estado que é possível de criar internamente, que seja criado internamente, um estado mais calmo, ele vai sendo criado, mas ele precisa ser sustentado com a maneira atenta como a gente conduz a nossa prática. As mãos estão sobre o joelho esquerdo e o esforço necessário para fazer a melhor aproximação. Se esse fundamento está compreendido, por consequência, não existe nenhum tipo de valorização à performance ou à quantidade. Não existirá competitividade na sua sala de yoga. Não existirá, consequentemente, o melhor aluno ou a melhor aluna da sala, porque não é sobre isso que o yoga trata. E tudo fica muito mais coerente com uma prática de autoconhecimento. Volte com a sola do pé esquerdo para o chão. Entrelace os dedos das suas mãos, coloque as palmas das mãos por debaixo da cabeça e os seus cotovelos ficam apontados para os lados. Tente perceber o peso da cabeça sobre as palmas das suas mãos.
inclusive a sua forma arredondada do crânio, posteriormente, por trás. Então, os cotovelos ficam soltos para os lados, os joelhos continuam fletidos, dobrados. Experimente fazer respirações profundas para perceber o movimento da caixa torácica, especialmente região do peito, expandindo para cima e para os lados na inspiração e abaixando, retraindo na exalação. Então, faça algumas respirações profundas. Da próxima vez que você soltar o ar, volte a deixar a respiração livre e natural, aquela respiração que segue o fluxo que tem que seguir. Vamos realizar uma torção deitada muito simples. Mantendo as solas dos seus pés no chão, aproxime bem as coxas como se elas estivessem coladas pelas suas faces internas. Os pés continuam no chão. Os pés continuam no chão. As solas dos pés continuam tocando no chão. Aproxime bem os joelhos pelos seus lados internos, pelas suas faces internas. Aproxime bem os seus próprios pés, que continuam tocando no chão. Como se as coxas estivessem amarradas uma à outra, você vai permitir que os dois joelhos tombem para o lado esquerdo bem devagar, mas tente manter os ombros fixados ao chão. Então, estamos construindo a torção. Os joelhos tombam devagar para o lado esquerdo. O pé direito fica assentado, posicionado sobre o esquerdo, e as coxas pesadas e relaxadas. A cabeça roda para o lado direito. Estamos em asana. Então, vamos fazer os ajustes. Seja sincera com seu corpo. Qual a melhor forma do seu corpo estar nessa proposta? Numa prática de yoga, onde os fundamentos são observados dessa forma, o professor não estará atento quando estiver olhando para você na amplitude enquanto você está fazendo, mas na qualidade do seu movimento, na qualidade do seu parar e algumas dicas apenas que possam agregar conforto à postura. Temos 65 pessoas nessa prática, 65 corpos com histórias diferentes, 65 ajustes próprios, individuais, que precisam ser atendidos. Caso contrário, o conforto pleno não existirá na postura. Então, vou dar uma dica. Se essa posição dos braços não ficou legal, você pode deixar os braços abertos como se fossem braços de uma cruz, usando como referência a linha dos ombros. Se tiver bom, pode deixar assim como está. Autoconhecimento é conhecer também o corpo. Conhecer, por meio da postura, os sinais enviados pelo corpo. Autoconhecimento é também perceber como estamos em termos de sensações. Volte com a cabeça até o meio, volte com os joelhos para o centro, aguarde um pouquinho, é bem provável que a sua mente já saiba que vamos fazer para o outro lado, claro, mas aguarde um pouquinho. E faça o movimento dos joelhos para o outro lado, lentamente, como se os joelhos caíssem devagarzinho em câmera lenta para o lado direito. E eles fazem esse movimento muito próximos um ao outro. Quando os joelhos assentarem à direita, a cabeça roda para o lado esquerdo. Os olhos se fecham. Autoconhecimento é observar como a mente se manifesta durante uma experiência. E, por favor, não tenha nenhum tipo de fantasia em relação a não se distrair, mesmo numa aula de yoga. Mesmo que pareça paradoxal,
a gente também se pega em distração na aula. E faz parte, gente. Então, como está sendo a sua experiência internamente? Só você sabe. E isso é um processo realmente individual. E o asana é essa via para mergulhar para dentro. Seria possível mergulhar para dentro nesse instante se você estivesse sentindo uma dor, por exemplo? Nós teríamos uma concorrência muito séria em termos de atenção. E aí vamos entendendo melhor Patanjali, estabilidade, conforto, entre aspas, facilidade, ajustamento ideal do corpo. A cabeça vai voltando até o centro, os joelhos voltam para o meio, lentamente. Nós praticamos duas posturas, uma contra a gravidade, onde usamos os braços, uma a favor da gravidade, na sua maior parte, que foi a torção. Agora nós vamos fazer uma postura que é contra a gravidade e que geralmente os corpos vão sentir uma musculatura. Ou seja, o nosso desafio de estabilidade e conforto vai aumentar, mas é possível e vocês vão conseguir. Afaste um pouquinho os pés, retire as mãos debaixo da cabeça, abra e feche as mãos algumas vezes, só para tirar os ombros da memória do posicionamento anterior. Com os braços esticados ao lado do corpo, abra e feche as mãos, só para que a circulação dos membros superiores possa se normalizar. E vamos fazer essa postura, podem parar o movimento com as mãos, que ela não é da tradição, mas pode ser aplicada como asana, pois permite a imobilidade. Costas no chão, cabeça no solo, joelhos dobrados. Retire devagar o seu pé direito do chão e coloque o tornozelo direito por cima da coxa esquerda, como se formasse a cabeça do número 4. O joelho direito fica apontado para o lado direito. Mantenha isso. Agora o pé esquerdo sai do chão e você aproxima as duas coxas do abdômen. Seu braço direito vai passar nesse triângulo por dentro da cabeça do 4. Seu braço esquerdo vai passar por fora da coxa esquerda. E as mãos se encontrarão ou atrás da coxa esquerda ou à frente do joelho esquerdo. Aí você vai puxar a coxa para o abdômen. Devem estar sentindo aí no bolso direito, né, gente? No glúteo direito. Então, vamos usar essa experiência para ficar em paz na postura? Vamos lá, se ajuste. Vou dar algumas dicas. A perna esquerda completamente relaxada. Pode relaxar essa perna, Magda. Solta ela, esquece ela. Isso aí. Esse esforço, Magda, era desnecessário, compreende? Então, esquece, desliga essa parte. Perfeito. Os braços precisam trabalhar. Agora, faça só uma pequena experiência. Se o seu glúteo está dizendo, eu estou vivo aqui, tenho retrações, se você puxar um pouquinho mais, puxa aí um pouquinho mais só para testar, você vai ver que começa a alongar de forma severa. O alongamento severo, ele não é bem-vindo na prática, pois gera uma tensão no corpo e na mente. Então, dá folga para que a prática funcione, você vai alongar fazendo assim, mas vai ficar em paz. Estabilidade, conforto, relaxar o esforço. Mas, sem fantasias também, em posturas contra a gravidade, existe um tempo limitado. Mesmo tendo ajustado bem, você não ficaria confortável 10 minutos numa postura dessa, porque aí os braços vão cansar. Em posturas contra a gravidade, precisamos restringir um pouco o tempo para evitar a fadiga, que é uma resposta já dentro da amplitude excitatória, né? Dentro do guarda-chuva da excitação. Isso vai acontecer na cobra, isso vai acontecer na prancha, são exercícios que precisam ser moderados. Volte então com o pé esquerdo para o solo. Volte com o pé direito para o chão. E você vai fazer para o outro lado, e eu vou dar uma dica que eu gosto sempre de passar em sala de aula, que é muito legal.
Talvez faça sentido para você. Então, faça para o outro lado. Tornozelo esquerdo, coxa direita, retira os pés do chão, aproxima as coxas do abdômen, passe o braço esquerdo por dentro, o direito por fora e puxe para baixo a coxa. Então, vou dar uma dica que dialoga com esses fundamentos trabalhados. Se você ajustou com precisão, personalizou o asana, você vai gostar, a tendência é que você queira ficar mais tempo. Porque essas liberações moderadas, elas são prazerosas. Então, quando o professor disser assim, está na hora de sair, você vai dizer, poxa, ficaria um pouquinho mais. Se você não se ajustou adequadamente para o asana, você fica contando o tempo para o professor dar o comando para terminar a postura. Ou até sai antes, porque fica desconfortável. Pense nisso. Cada forma, uma contribuição para a construção de um estado interno. Menos agitado, mais conectado com você mesmo. E agora você vai retornando com a sola do pé direito ao chão. E vai voltar com a sola do pé esquerdo também para o solo. E fazer coisas dessa maneira, isso produz resultados? Claro. Claro que produz. Vamos dar um exemplo de uma técnica muito simples. Eu vou pedir que vocês apenas chequem na casa de vocês se além do topo da cabeça tem espaço para levar um braço lá para trás, por exemplo. Se não tiver, você só precisa se reposicionar um pouquinho para frente de onde você está deitado. Isso. Talvez, Yara, precise afastar um pouquinho desse móvel aí. Isso aí, Shankar, aí da bicicleta, legal. Então, deixe os braços esticados ao lado do corpo, bem juntinhos com as laterais do corpo. Deixe os pés afastados, numa distância de mais ou menos um palmo, ou o que for confortável, e feche os olhos. As palmas das suas mãos ficarão viradas para o chão. E nós vamos trabalhar no primeiro momento só com o braço direito. Depois a gente vai fazer com o esquerdo. Foque no braço direito, aplique um esforço que produza uma contração com o braço, com o antebraço e com a mão direita. O braço fica mais reto do que já estava. E mantendo essa contração moderada, comece a retirar o braço direito do chão lentamente, com o primeiro objetivo de apontar o braço para o teto. O lentamente é para você sentir o movimento. Então, o braço vai apontar para o teto. Dá uma parada aí. Com o braço direito apontado para o teto, você vai continuar o movimento agora, levando o braço lá para trás, devagar, com o objetivo de levar o dorso da mão direita para o chão. Essa técnica só funciona bem se o braço tocar no chão. Então, se a sua mão não estiver no chão, afasta um pouquinho da orelha, que vai acabar tocando. Agora, continue usando o esforço do braço para crescer com esse braço, como se você quisesse a maior distância do topo da cabeça. Sugiro que os joelhos ainda fiquem dobrados para a lombar ficar mais confortável, mas se você cansou, não tem problema, pode fazer de outra forma. Então, estique bem o braço direito, feche os olhos e leve a consciência à região que está sendo trabalhada. É claro que está existindo um estímulo nos músculos, claro que está existindo um alongamento moderado. Então, é claro que existem respostas sobre o denso, só que as respostas do yoga não são priorizando o corpo físico. O corpo físico é secundário nos seus efeitos, não é prioritário. Mas a resposta sobre a atenção, essa sim é prioridade. Continue com o braço esticado. Continue crescendo, como se a mão crescesse ainda mais, aumentasse a distância do topo. E lentamente você vai voltando com o seu braço direito, quase que em câmera lenta, na metade da velocidade da subida, e vai administrando a volta do braço até que a palma da mão direita
volta a tocar no chão. O asana foi desconstruído. E agora nós vamos ficar quietos um tempo, quietas, e vamos observar braço direito e braço esquerdo. Escápula direita, esses ossos que temos no alto das costas, escápula esquerda. Ombro direito e ombro esquerdo. Compare. E agora, com essa mesma qualidade de atenção, você vai fazer o exercício do mesmo jeito para o outro lado. Começa a levantar o braço esquerdo lentamente. Vai subindo com esse braço, subindo com esse membro. Dá uma paradinha quando o braço estiver perpendicular ao solo. E aí siga com o braço, com o objetivo de levar o dorso da mão, aquela parte que não é a palma, ao chão. E lembre que no caminho, talvez, afastar um pouco o braço da orelha seja uma alternativa que viabilize ainda mais conforto. O braço ativo, o resto, dentro do possível, desligado. O rosto sem qualquer contração. O braço direito praticamente esquecido no sentido de aplicação de esforço. Os quadris relaxados, a ação dos músculos das coxas, mínima, suficiente para manter essa posição das pernas. Cresça bem com o braço esquerdo. Cresça, 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 cresça. Então, no asana, nós fazemos, sentimos, percebemos no momento da construção. Percebemos no momento da permanência. Percebemos após a execução do próprio asana. Continue. Volte com o seu braço esquerdo até que a palma da mão esquerda toque no chão. E quando você voltar, um tempo para observar, um tempo para sentir. Simultaneamente, retire os pés do chão e segure com cada mão sobre o respectivo joelho. Mão direita, joelho direito, mão esquerda, joelho esquerdo. Dobre os cotovelos, puxando as coxas para o abdômen. Deixe os joelhos mais próximos. E ao praticar com os olhos fechados, você poderá perceber, por exemplo, o que acontece quando as coxas oferecem resistência ao movimento natural do abdômen. A força de reação faz com que a onda respiratória possa ser percebida um pouco mais nas costas, por exemplo. Ou que exista um escape do movimento respiratório abdominal um pouco mais para os lados. Esses detalhes que o corpo vai sinalizando. E os outros detalhes referentes à mente e às emoções, às sensações, isso é muito importante numa prática de autoconhecimento. E o que é que muda agora se você continua na postura e aponta cada joelho para o respectivo ombro? Então agora você afasta um pouco mais os joelhos, mas continua puxando para baixo. Como fica o contato da base das costas com o chão? Os pés podem ficar completamente relaxados. E não existe movimento na postura, lembre que é um parado, a imobilidade total.
Volte com seus pés para o chão e estique os joelhos, estique as pernas, perdão, estenda os joelhos, afastando os pés numa distância de mais ou menos 2 palmos entre os calcanhares. Os braços ficam afastados cerca de 2 palmos, e essas referências são referências que às vezes atendem a maioria, mas que devem ser sempre personalizadas. Então, Hilda, as pernas estão no chão, esticadas, nós vamos fazer o Shavasana, naquela postura que usamos para o relaxamento. Não estamos ainda no fim da aula, e o Shavasana não precisa ser sempre no fim da aula. Não existe nenhuma obra tradicional, aliás, apenas uma obra cita numa listagem o Shavasana no fim, mas não existe nenhuma orientação direta que o Shavasana seja sempre o último asana de uma sequência. Mãos e pés afastados para conferir maior conforto aos ombros, às costas e aos quadris, às coxas. Pescoço e cabeça seguindo a linha média do corpo. Olhos fechados. Essa é uma das posturas mais confortáveis e estáveis. Estáveis porque vocês sabem como funciona a gravidade, e essa disposição ela não requer nenhum esforço para ficar parado. E de forma também muito interessante, eu não preciso de nenhuma contração muscular para ficar assim. E não é à toa que a Hatha Pradipika, obra do século XIV ou XV, diz que Shavasana é uma postura especial para relaxar o corpo e a mente. E nós também sabemos disso. Então, como eu relaxo o esforço, como eu fico estável numa postura que já me oferece isso? Já está bom aí. Mas a gente pode fazer o quê? Trabalhar nas camadas um pouco mais profundas e observar, parte por parte, se existe algum tipo de contração escondidinha ou memorizada, para que a gente possa liberar isso. Então, vamos dizer que o Shavasana permite um trabalho de compreensão do próprio corpo mais detalhado e de liberação, especialmente dessas camadas um pouco mais profundas. Sem precisar mexer o corpo, leve a consciência aos seus pés, especialmente aos dedos dos pés. Relaxe os dedos dos pés. Preste atenção na parte de cima dos pés, que são os dorsos, e suavize essa região. Descontraia as solas dos pés. Soltando os tornozelos. Relaxando as pernas. Solte os joelhos. Distensione coxas por cima, por baixo. As faces internas e externas das coxas. Procure soltar a cintura
contra o chão, sobre o chão, ainda mais. Que tal observar os glúteos e relaxá-los ainda mais? E se você já percebe a área relaxada, isso agrega na sua percepção de relaxamento global. E se você percebe que tem alguma mínima contração, você simplesmente inibe e deixa de contrair. Descontrai agora o abdômen. Relaxa as costelas. Leve toda a sua atenção ao centro do peito. Como sente o centro do peito? Simbolicamente, nas narrativas de relaxamento, até citamos o coração e dizemos: relaxe o coração. Agora você estenderá a consciência aos ombros, descendo pelos braços, relaxando os antebraços, as mãos, cada um dos dedos das mãos. Vamos chegando no pescoço e relaxando essa musculatura. Relaxando os músculos do rosto, os músculos próximos da boca, as maçãs do rosto, os olhos. Pense no fundo dos seus olhos. Solte. Relaxando a testa. E até citamos as orelhas. E agora você vai pensar no seu corpo como um todo, como algo único, integrado, e tente relaxar o corpo por completo, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu vou ficar em silêncio por alguns minutos a partir de agora, para que essa prática interna não tenha interferência da audição, pelo menos por esses poucos minutos. Não se preocupe, o silêncio agora é proposital, a sua conexão continua ativa e eu volto a fazer contato muito em breve. Começamos, portanto, o tempo do silêncio.
Continue relaxando, observando e podemos dizer também, inevitavelmente, aprendendo com você mesmo, com você mesmo. Essa é uma das frentes importantes de uma aula, o autoaprendizado. Continuamos em silêncio. Por onde anda a sua atenção nesse instante? Continuamos a nossa experiência. Continue com seu corpo imóvel, não se mexa ainda, para aproveitar a oportunidade de perceber nesse momento, durante essa postura, Shava Asana, como você se percebe por dentro. Como está o seu ritmo respiratório? Como você percebe o fluxo natural de pensamentos que temos? Como você se sente? Nós vamos começar agora a transição para uma nova parte da nossa aula, só que eu vou sugerir que vocês façam essa transição de uma forma muito suave, muito gentil. No seu tempo, no seu ritmo, você vai escolher um dos lados, qualquer que seja, e vai virar de lado, ficando naquela posição que a gente tem o costume de chamar de posição fetal. Faça isso cuidando do estado de atenção que está sendo trabalhado na aula desde o primeiro instante. A prática do yoga é uma prática que é absolutamente dependente da atenção. Muito bem. A partir desse ponto, ficamos alguns instantes assim ainda e vamos adotar o posicionamento sentado. Então, vocês vão colocar as mãos no chão para sentar da forma mais confortável possível. De frente para o dispositivo, preferencialmente, com as pernas cruzadas da forma mais confortável para vocês. E temos o hábito de sugerir que vocês puxem os glúteos um pouco para trás, um pouco para os lados, para sentar sobre aqueles pequenos ossinhos que conseguimos identificar aí, que são os isquios. Coloque as mãos sobre os joelhos, cada mão sobre o próprio joelho e deixe os olhos fechados. Então, pela primeira vez, estamos numa posição sentada. Nós trabalhamos a maior parte dos fundamentos nas posturas deitadas porque são mais fáceis para a grande maioria. Mas toda a grande maioria das posturas dos textos são sentadas. A gente sabe que o deitar, às vezes, descamba para o sono, né? E o em pé não permite tanta investigação. Não é à toa que a maioria das posturas descritas por muitos séculos são posturas sentadas, como essa, por exemplo. Com os olhos fechados ainda,
Aproxime o queixo do alto do peito, como se você olhasse por o seu umbigo abaixo. Faça isso com atenção. Mãos sobre os joelhos podem ajudar para que os ombros fiquem mais estáveis. Afaste o queixo do peito devagar e vá fazendo o movimento contrário agora, como se você fosse olhar para o teto, para cima. Mas controle esse movimento, não deixe que a cabeça fique tão pesada para trás. Volte com a cabeça até o centro. Aquele movimento, aquela posição das mãos que vocês conhecem, que a gente faz no Namastê, que tem alguns nomes, mas a gente gosta de chamar de Namaskar Mudra. Vamos propor que vocês façam isso, não façam ainda, que vocês façam isso um pouquinho mais devagar, ao ponto de sentir a aproximação de uma mão com a outra, para perceber essa aproximação até que exista o contato. Então, faça mais devagar do que o normal e vá aproximando as palmas das mãos uma da outra, bem devagar, até que o contato é feito. Isso. Se você fez isso devagar, talvez tenha tido a oportunidade de perceber o seu próprio calor natural do corpo. E é bem interessante isso. Depois, coloque as mãos sobre o topo da cabeça, com os cotovelos apontados para fora. E existe uma postura muito praticada no Instituto de Kavagadama, ao qual temos uma ligação forte, que se chama Parvatasana, a montanha. Mantendo as mãos assim, simbolizando o cume de uma montanha, estenda os seus cotovelos lentamente, como se as mãos fossem tocar no teto. E agora, ajuste o esforço de estar numa postura sentada e com os braços contra a gravidade. Essa leitura é individual e é feita de forma interna. É você quem faz isso acontecer. E se você sentir que já precisa voltar, autonomia, volte, não precisa ficar até o final. Se não voltou, volte agora. Posicione a palma da sua mão direita por cima do joelho esquerdo. Palma da mão direita acima do joelho esquerdo. Dedos da mão esquerda no chão, atrás do corpo. Para fazer isso, para botar a mão direita sobre o joelho esquerdo, o nosso corpo já é induzido a fazer uma rotação, é natural, mas não complete antes de checar se a coluna está bem alongada. E agora, com atenção, vá girando cabeça e ombros, como se olhasse por cima do ombro esquerdo. Isso, Mara, para o outro lado com a cabeça, legal. Não, para o esquerdo mesmo, você está certinho. Observe que nessas situações sentadas, naturalmente, mesmo fazendo de forma confortável, talvez você perceba uma pequena interferência na respiração, que pode se apresentar um pouquinho mais curta. Então você precisa moderar para não ficar com a sensação de respiração muito curta. E essa respiração mais curta é decorrente do posicionamento do diafragma durante a torção do tronco, que fica mais restrito no seu movimento natural, gerando uma pequena restrição. Bobagem, é só modular. Continue nessa torção simples, porém bastante efetiva, muito boa para ser praticada. Com os olhos fechados, volte ao que você considera que seja o centro, mantenha os olhos fechados e devolva as mãos sobre os respectivos joelhos. Qual a sensação na volta? Às vezes o corpo já vai pedindo para a gente fazer para o outro lado. Isso é bastante natural também. A palma da mão esquerda posiciona por cima do joelho direito e a mão direita no chão atrás.
Sugerimos não olhar para trás logo no início, sempre dá uma paradinha, observa o movimento da coluna, a posição da coluna, e aí vai girando cabeça e ombros. A mão que está atrás, ela te ajuda a girar melhor os ombros. A mão da frente também vai contribuindo. Você já se sente bem com o seu corpo para ficar cada vez mais quieta, quieto? Se os fundamentos forem aplicados, não teremos aquela sensação de que o meu corpo não está pronto para isso ou para aquilo. Não teremos sensações de que existem faltas, de que algo está faltando. Não existirá isso. Teremos uma experiência muito mais tranquila com o nosso corpo e podemos evoluir nos aspectos mentais ou além da mente. Volte com a cabeça e com os ombros ao que você considera que seja o centro. Observe um pouquinho essa volta. E as mãos que estão sobre os joelhos passarão para a parte de trás do seu corpo e você entrelaçará os dedos das mãos. Entrelace os dedos das mãos. Mantenha o tronco na posição inicial. A gente vai fazer uma adaptação de Bhujangasana, que é feito na posição deitada, só que nós vamos fazer na posição sentada. Então, a gente chama simplesmente de cobra sentada. Se estivéssemos no chão fazendo Bhujangasana, teríamos o abdômen colado no chão. Aqui nós vamos imaginar uma parede imaginária colada no umbigo. E não vamos deixar que o umbigo saia dessa posição. Se estivéssemos em Bhujangasana deitados, levaríamos os braços para cima e aproximaríamos as escápulas. Faça isso levando os ombros um pouco para trás e aproximando as escápulas. Em Bhujangasana, tiraríamos a cabeça do chão para olhar para frente e na cobra sentada olhamos para cima. Em Bhujangasana, expandiríamos o peito para frente e aqui tentamos expandir o peito um pouco mais para cima também. Não deixe que o seu tronco fique pendente para trás. Lembre do abdômen ainda colado na parede imaginária. E se você sentir movimentos respiratórios no alto do peito, é sinal de que o exercício está num bom caminho. Escápulas próximas têm como resposta a expansão do peito. Favorecem percepção de movimentos respiratórios nessa região. Volte devagar com a cabeça, volte devagar com seus ombros. Devolva cada mão sobre o próprio joelho. Como diz o professor Marcos hoje, que está aqui nos honrando hoje, mais importante às vezes do que ficar, ou pelo menos algo próximo a isso, ele sempre fala, né? A gente aprende com ele. Mais importante do que ficar imóvel é se sentir imóvel. Isso é muito interessante, compatível com os fundamentos. Una agora as solas dos pés, uma à outra, deixando os joelhos apontados para fora, como se você fosse fazer o Bhadrasana, naquela postura de meditação. Só que nós vamos dar conforto a essa técnica, afastando os calcanhares da região genital. É como se formássemos um balão entre coxas e pernas, um losango se você olhasse para baixo. Puxa os glúteos para trás e para os lados. Coloque as palmas das mãos viradas para baixo, por cima dos joelhos, e deixe os cotovelos um pouquinho para fora. Olhos fechados, aproxime o queixo do alto do peito. Arredonde as costas e vá deslizando as mãos, dos joelhos para as pernas e das pernas até os pés. Suas costas ficarão arredondadas como se fosse o casco de uma tartaruga. As mãos relaxadas sobre os pés e não há necessidade de puxar. Apenas se solte. Costas arredondadas para estimular a coluna numa flexão.
Shankar, você vai deixar os pés mais distantes da pelve, uma distância de 2 mãos entre a região genital e os calcanhares. Pode ser um pouquinho mais. Aí você vai ter mais conforto. E essa técnica é descrita na Enciclopédia de Asanas, do Dr. Garotti, como Yoni Asana, a postura da origem. Só que Yoni pode significar também o órgão sexual feminino ou masculino, a depender do contexto. Normalmente encontramos mais a relação com o órgão sexual feminino. Solte bem o corpo, solte bem as costas. E perceba os movimentos respiratórios que podem ser mais facilmente identificados na parte de trás do corpo, em especial da cintura até o pescoço. Yoniasana é uma flexão de coluna, muito acessível. Você pode relaxar esse esforço. Lembre que o rosto não deve contrair numa prática de posturas. Desligue o que puder ser desligado. A gravidade nessa postura já está trabalhando para você. O peso do corpo já trabalha para você, somado à gravidade. As pontas dos dedos das mãos tocam bem de leve no chão, ou à frente ou ao lado dos pés. E mantendo esse arredondamento para garantir a flexão da coluna, você vai esticar os seus braços à frente e vai perceber a ampliação do efeito do exercício, provavelmente para a parte mais baixa das costas. Mais perto do elástico, do short ou da calça. E isso, Ana Paula, pode continuar com os bracinhos lá para frente mesmo e as costas redondas, se estiver confortável, tá? E vá mantendo isso. As flexões são muito importantes para a prática, porque elas promovem liberações na parte de trás do corpo, que potencialmente está sempre mais retraído. Obviamente, esses efeitos de liberação, eles tendem a influenciar um pouco mais a mente. Os olhos fechados, o queixo próximo do alto do peito, e você pode usar as mãos para retornar bem devagar, tendo a cabeça como última parte a verticalizar. Fica um pouquinho em silêncio, sentindo a volta do exercício. Como fica a vontade de se mexer. Cruze as pernas. Coloque as pontas dos dedos da mão direita no chão, ao lado do seu corpo. As pontinhas dos dedos tocam no chão ao lado do corpo. Os olhos fechados, suba com o braço esquerdo esticado pela frente do corpo. O polegar esquerdo fica apontado para trás e você cresce com o braço esquerdo como se fosse tocar no teto. Perceba o efeito sobre a lateral esquerda do tronco. O braço esquerdo pode aproximar um pouco mais da orelha, ainda não inclinamos para o lado. Eu sei que vocês já sabem que a gente vai fazer isso, mas ainda não inclinamos. Estamos ainda na fase inicial. Agora a mão direita começa a deslizar suave pelo chão e a coluna naturalmente já entra em inclinação lateral. Arredonde o lado esquerdo do tronco até para tornar mais eficiente a inclinação lateral e justificar a origem dessa postura, que é em pé, mas a gente adapta sentado, chakra asana, postura da roda. Então, arredondamento é uma marca do corpo que justificou o nome da postura chakrasana, que foi introduzida no yoga pelo Swami Kuvalayananda no século XX. Com a ajuda da sua mão direita,
volte até o meio. A mão esquerda, quando descer, já terá os seus dedos tocando no solo e ao lado do corpo. Com os olhos fechados, perceba a elevação suave do braço direito. Se você tem o costume de subir pelo lado, não tem problema, pode subir da maneira que você conhece também, ou pode subir pela frente. O polegar direito para trás. Um instante fazendo isso para cima. Esse, entre aspas, espaço que você percebe, ele favorece o movimento da coluna. Então, vá arredondando e deslizando simultaneamente a mão esquerda pelo chão. A inclinação de coluna precisa ter arredondamento no lado direito. A inclinação do tronco em bloco não precisa, mas a inclinação da coluna ela prevê o arredondamento. Ache o seu ponto e permaneça em Chakrasana. Avalie se a sua inclinação é realmente a mais adequada para você ficar em paz na postura. E lembre-se, estão todos com os olhos fechados, todas com os olhos fechados. É uma leitura individual. Com a ajuda da mão esquerda no chão, você começa a voltar lentamente, vai abaixando o braço direito, dispondo cada mão sobre o respectivo joelho, observando o seu sentar agora e concentrando um pouquinho nas narinas. Vamos deixar a respiração espontânea e perceber a entrada natural do ar pelo nariz. O ar entra, faz um percurso e chega até os pulmões. Faz um caminho e vai até os pulmões. Depois sai dos pulmões e sai pelo nariz. Se você se concentrar bem, perceberá o tato do ar tocando na mucosa nasal e se dirigindo aos pulmões. Isso também acontece na hora da saída. E se você se concentrar bem, talvez até perceba, a depender da temperatura de onde você esteja, uma pequena diferença natural de temperatura do ar que entra e do ar que sai. A ideia do asana como um assento. A ideia do asana como algo parado. A ideia do asana como algo viável, ajustado, confortável, fácil, que viabilize uma experiência espiritual. Uma experiência, pelo menos, de autoconhecimento, de investigação. Vai esquecendo um pouco da respiração e vamos ficando simplesmente com os olhos fechados, sem fazer nada. A parte passiva da prática, onde só sentimos, só observamos. Eu vou finalizar a prática vocalizando um mantra que não é necessariamente diretamente ligado ao Hatha Yoga, mas é um mantra associado à tradição antiga do yoga. E esse mantra diz que estejamos juntos e protegidos, que possamos nos nutrir com a experiência que vem do conhecimento, que possamos fazer isso com vitalidade e com entusiasmo, que é uma condição importante para o aprendizado. E que a nossa relação seja sempre não conflituosa, outra condição indispensável para a relação de ensino e de aprendizado. Se quiser, você pode fazer na sua casa também, colocando as mãos à frente do peito, se não é só escutar. Om.
Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavid Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Se você quiser ficar mais um tempo quieto, quieta, fique à vontade. Agradeço a presença de vocês, agradeço a presença da Lígia, do professor Marcos Rojo, de todos vocês que se inscreveram. E a gente se encontra na nossa próxima atividade. Namastê.